Muito boa tarde a todos. Eu sou a Sara Vieira, sou jornalista e diretora do Regente Cister, jornal semanário que faz a cobertura ambiciosa dos concelhos de Alcobaça, Nazaré e desde junho de 2019 também do concelho de Porto Lage. O Regente Cister pauta-se por um jornalismo feito com rigor, isenção e independência. Num tempo em que a desinformação se propaga, o papel da imprensa local é mais do que necessário, é essencial. Mais do que nunca, o jornalismo tem de fazer o que as redes sociais não fazem: verificar, contextualizar e confrontar. Porque a democracia não vive de likes nem de ódios, vive de escolhas informadas e refletidas. Não tenhamos dúvidas que a desinformação é hoje uma das principais ameaças à democracia. Cabe aos jornalistas e aos jornais cumprir a sua missão: separar factos de ruído, responsabilizar quem decide e dar voz à nossa gente. É esse o compromisso diário do Regente Cister, com ou sem eleições autárquicas. Mas um jornal como o Regente Cister não existe sem apoios. Quantos de vós compram e assinam o jornal? Quantos de vós esbarram na notícia fechada no site e fecha a página porque não quer pagar para ler a notícia? Há até quem exija o acesso gratuito à informação sem entender que não podemos oferecer a única coisa que temos para vender. O jornal custa apenas €1. O café também, não é? E a assinatura anual tem um preço simbólico de €32. É este apoio dos leitores que torna possível o nosso trabalho e iniciativas como este debate autárquico em Porto Lage, que promovemos pela segunda vez, depois de termos iniciado esta iniciativa em Alcobaça e Nazaré em 2005. O objetivo é claro: contribuir para um voto mais consciente e informado, dando espaço à apresentação e confronto de propostas por parte de todos os candidatos. Nas últimas semanas, o Regente Cister publicou entrevistas com todos os cabeças de lista à Câmara de Porto Lage. Este debate é o culminar desse ciclo de cobertura autárquica. Antes de passar às regras do debate, deixo algumas informações importantes. O debate é aberto ao público, mas não será permitida qualquer intervenção. É permitido registrar fotografias e vídeos sem flash e solicitamos que qualquer comunicação seja feita após o final do debate. Quanto às regras do debate, o claro acham é preciso informar a questão dos telemóveis. Quanto às regras do debate, para melhor compreensão do que se vai passar. Cada candidato terá 3 minutos de intervenção por tema. Estarão em debate 4 temas centrais: fixação de população, acessibilidade e mobilidade, turismo e saúde. Haverá 1 minuto e meio para réplica por cada tema. Cada candidato terá ainda uma intervenção final de 2 minutos. A ordem de intervenção e disposição dos lugares foi definida por sorteio realizado antes do início do debate. Antes ainda do início do debate, é importante que esclareça as ausências dos cabeças de lista do PS e da CDU. A primeira data proposta para este debate foi a 13 de dezembro, comunicada a 23 de julho aos cabeças de lista já anunciados publicamente. A pedido do candidato do PSD, que não podia estar presente nesse dia por motivos pessoais, sugeri que o debate se realizasse no dia 15 de dezembro e, sem a objeção de nenhuma outra candidatura, pedi a cedência do cineteatro para este dia. Todos os candidatos receberão um e-mail com todas as informações sobre a cobertura autárquica, incluindo a calendarização da entrevista, que já seguiu, e o debate. Só no dia da entrevista, o candidato do PS indicou uma possível indisponibilidade, mas ficou de confirmar. Confirmaria dias mais tarde que não podia estar presente. E foi então que eu sugeri a possibilidade de alterar a data do debate, mas fiquei a aguardar a indicação da sua disponibilidade para o dia seguinte. Na semana passada, a candidato do PS retomou o contacto questionando se o debate ia acontecer e se não poderia ser alterado. Expliquei que à data já não seria possível alterar a agenda do jornal. Quanto à CDU, o candidato foi informado da data do debate para 7 de agosto. Apenas comunicou disponibilidade no dia da entrevista e confirmaria depois que não havia ninguém disponível para o substituir. Mais não podemos fazer. O que não queremos admitir, nem admitimos, é que digam o contrário. O Regente Cister deu voz a todos os candidatos, deu espaço a todos os candidatos.
E tentámos, entre os dias que eram possíveis, adaptar o debate à disponibilidade de cada um. Só temos, depois, a lamentar, que se propaga que não se sabe ou que não convém que se saiba. Desculpem o desabafo, mas sou jornalista e o meu trabalho é confirmar factos e informar os leitores, e eleitores no caso, com a verdade. No Região de é só com isso que contam, com a verdade. E sem mais demoras, vamos então dar início ao debate autárquico de Cortemós 2025, organizado pelo Região de Agradeço a presença de todos e desejo que seja um debate esclarecedor e respeitador. Concorrem à Câmara Municipal de Portomós, Licinha Ferraria, cabeça de lista do Chega à Câmara, partido que se candidata pela segunda vez à Câmara de Portomós. Jorge Vala, candidato do PSD, que tenta o terceiro e último mandato como Presidente da Câmara de Portomós. Marcos Ramos encabeça a lista da Iniciativa Liberal, que pela primeira vez concorre à Câmara de Portomós. Fernando Gomes, candidato do PS, representado neste debate por Pedro Miliano, número 2 da candidatura. Licinha Ferraria. O Conselho de Portomós registra um aumento de 318 alunos matriculados entre 2021 e 2024. Mas o saldo natural, os nascimentos, continua negativo, com menos de 369. Como pode, na sua opinião, a melhoria da rede escolar e dos serviços educativos contribuir para atrair e fixar famílias no Conselho, sobretudo nas freguesias mais empobrecidas? Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Portanto, quero agradecer em primeiro lugar, desde já, à região de Cister, o facto de nos dar voz, também para que possamos mostrar, no meu caso, principalmente, que é a primeira viagem às autárquicas. Quero dar-vos os parabéns, porque sem, de facto, um bom jornalismo, sem bons jornalistas, a democracia também está em causa. E creio que também aí o Conselho de Portomós tem qualquer coisa a evoluir. Ok? Aproveitar o facto também de que a Sara Vieira e o Filipe Santiago são contemporâneos, e faço também aquele apelo a que se inscrevam no registro e não assinem o jornal Região de Cister, porque de facto é mais ajudar também os nossos contemporâneos, ok? Em relação à questão que foi colocada, fixação de população. Como é que a educação pode ser um fator decisivo? Quero deixar aqui também a certeza de que tenho uma noção de que o atual governo da Câmara Municipal de Portomós tem feito um trabalho no sentido de criar condições para que realmente o Conselho tenha melhores condições também de poder ajudar a fixar e portanto, a formar um minuto para as novos propostas. Ok. Portanto, creio que a melhor forma de podermos fixar as pessoas e os alunos e formá-los é também criar condições a nível de empregabilidade no futuro para se fixarem as populações. A forma, temos uma ordem em curso e que é a escola secundária, Portomós, e creio que pelo menos a esse nível de educação, todo o elenco do atual diretivo, creio que tem feito um trabalho meritório e nessa base creio que o caminho passa por aí, com obviamente a criação também de eventualmente criar condições para que esses alunos no fim formados no nosso concelho possam vir para cá e não fugirem do nosso concelho. Esse é o meu sentimento, é também o sentimento da população. Obrigado. Muito obrigada. Já fala, entre 2021 e 2024, o índice de envelhecimento em Portugal aumentou de 1,98 para 2,07. Ou seja, há mais de 2 idosos por cada jovem. Depois de 8 anos a liderar a Câmara, o que propõe ainda fazer para inverter esta tendência, embora haja um crescimento populacional recente?
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer e felicitar o Região de Cister por esta iniciativa, agradecer a presença de todos e, naturalmente, dos candidatos que proporcionam que este debate possa acontecer. Eu começava por dizer que nós, há 8 anos, definimos um caminho que era um caminho inevitável para um concelho que estava a perder sucessivamente população, mas também o índice de envelhecimento a subir. Aquilo que nós fizemos foi criar um conselho diferenciador ao nível fiscal, com redução ao máximo que nós podíamos da fiscalidade, mas também devolvendo alguma da receita fiscal que nós cobramos, ou que o Estado cobra neste caso. Este trabalho é um trabalho que não se vê no imediato, mas que posso dizer que já tem o seu reflexo. Em 2011 tínhamos 24.342 habitantes, em 2021, com os censos, tínhamos 23.202, e de acordo com a Pordata, os resultados saíram esta semana, a semana que passou, temos 24.310 cidadãos. Ou seja, o município de Porto de Mós, neste momento, já tem os mesmos habitantes que tinha em 2011. E este é o caminho. O caminho passa exatamente por ter mais alunos na escola, passa por conseguir fixar famílias através da criação de espaços empresariais para as empresas se instalarem e criarem mais empregos e, sobretudo, dar resposta também diferenciadora a este nível de educação. E nós, para este mandato, vamos chegar ao final do mandato com a educação gratuita para todas as famílias. Ou seja, todas as famílias que tenham filhos a estudar do pré-escolar até ao 12º ano. Essa é a prioridade para o próximo. Esta é a grande prioridade, é a nossa grande obra para o próximo mandato, porque estamos, de certeza absoluta, a garantir o futuro de Porto de Mós, porque há famílias que a educação dos filhos tem um peso significativo, há aquelas que pagam impostos, que têm que pagar tudo, e nós entendemos que aqui deve haver uma diferenciação positiva para todas as famílias do concelho. Vamos universalizar a gratuidade para todas as famílias que têm filhos no ensino do concelho de Porto de Mós e, desta forma, fazer a diferença, naturalmente, associando também à qualidade das infraestruturas. A secundária de Porto de Mós estará concluída no próximo ano e vamos continuar a criar as melhores condições para os alunos do concelho. Muito obrigada. Marcos Reis. A população de Porto de Mós cresceu 3,4% entre 2021 e 2024, com um saldo migratório positivo. Mas o concelho ainda enfrenta dificuldades no acesso à habitação. Defende que a fixação de jovens começa pela habitação e pelo emprego, mas também apontou falhas na estratégia do atual executivo quanto ao acompanhamento de longo prazo. Pergunto, que políticas concretas propõe para atrair jovens e famílias a viver e trabalhar em Porto de Mós nos próximos 10 a 20 anos? Boa tarde, Sara. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de estar aqui presente. É um gosto enorme estar aqui em Porto de Mós, numa casa quase cheia. Isto é, efetivamente, a expressão da democracia e, efetivamente, é mesmo muito cara enquanto liberais estes fóruns. Portanto, é uma satisfação para mim estar aqui, cumprimentar aqui os meus adversários críticos, o Ensino, o Jorge, e não estando aqui o Fernando como candidato do PS, pessoalmente lamento um bocadinho, não é? Como é um arauto da democracia. E depois não aparece no segundo de 3 debates, não podia deixar de assinalar esse facto. Me parece uma falta de respeito para com a democracia, para com o próprio PS e os votantes do PS e para com os portugueses. Portanto, tenho a lamentar isso, não desfazendo da presença do Pedro, que está aqui a representar o PS. Portanto, posto isto em relação à atividade do Conselho e ao papel da educação, portanto, a educação está um bocadinho na ponta inicial. A educação tem um papel essencial para que as pessoas cresçam, para que as pessoas evoluam, e é a melhor forma de elevador social que nós temos na sociedade hoje em dia. Portanto, o acesso à educação, e reforço, o acesso à educação é muito importante para que as pessoas possam aprender e possam evoluir e possam crescer também enquanto cidadãos. Nesse aspecto, a educação é um pilar importante para o crescimento e para o desenvolvimento dos concelhos também. Mas em termos o acesso à aplicação também é muito importante e é crucial nessa estratégia. E efetivamente tem havido
alguma dificuldade no licenciamento de novos projetos. Portanto, eu sei que houve um crescimento muito grande de novos processos para o licenciamento, mas um conselho é atrativo quando tem duas coisas muito simples. Tem previsibilidade, portanto, quem quer investir, quem quer viver no conselho, sabe o que é que pode contar, sabe que os prazos que têm à sua frente para construir uma casa, para reabilitar uma casa, e os serviços que o IA ia funcionar. Portanto, para falar dos serviços municipais básicos, o acesso à água, o acesso a saneamento básico, e aqui também temos algumas falhas ainda a comatar, mas efetivamente aqui nesta parte da habitação, no licenciamento da habitação, no desenvolvimento de novos projetos e na atração de investimento, há aqui um caminho que eu considero que ainda pode ter percorrido, que a Iniciativa Liberal considera que pode ter percorrido. O Jorge falou aí bem na redução da componente variável do IRS, foi feito um caminho até determinado ponto, em 2022, nós acreditamos que pode ter feito mais, e há aqui espaço para reduzir até zero, portanto, voltar a pôr no bolso dos portugueses mais 550 ou 560 mil euros, à volta disso, né, que é a componente variável, e dessa forma, nesta combinação entre infraestruturas, condições e fiscalidade atrativa, atrair para o Conselho pessoas que queiram cá viver e reter aquelas que cá estão. Pedro Mulher. Há tendência para que o crescimento populacional se concentre nas freguesias mais urbanas e mais industrializadas. O candidato do PS apontava também o abandono das freguesias. Como é que pretende o PS garantir a atratividade para que os jovens regressem ou se fixem nestas freguesias mais rurais? Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer ao Jornal Jornalista esta oportunidade. Também cumprimentar toda a plateia e os candidatos. Como sabem, o candidato do Partido Socialista é o Fernando Gomes, não pode estar presente por motivos pessoais, todos vamos compreender e explicar. Para além disso, se o Partido Socialista ganhar as eleições, como quer, eu, como segundo, irei assumir muitas vezes uma posição de relevo e por isso estou aqui para representar o partido. Quanto à pergunta, a principal, há duas maneiras de fixar os jovens e a população no Conselho todo, que esse é o objetivo. Por via fiscal e por via de dar condições às pessoas de viver. Estas condições em termos de emprego, habitação, saúde e educação. Em termos de fiscal, tem sido feito um trabalho relevante e importante, não vamos dizer que não, em termos de apoio à natalidade, unir das famílias, devolução do IRS, mas acho que, e o partido acha que deve ser feito um trabalho extra no arrendamento jovem, em que deve ser reformulado e ser tornado mais forte e menos burocrático. Mas, é como eu disse, as condições para as pessoas cá viverem é o mais importante de tudo. Por isso, em termos de emprego, é urgente novas empresas instalarem-se na aplicação que foi feita na Zona Industrial de Porto de Mós, ampliar a Zona Industrial de Miradouro e criar uma verdadeira Zona Industrial no Juncal. Em termos de habitação, que é o que se fala agora, hoje em dia, no máximo, tem de ser agilizado o licenciamento da construção, porque neste momento acho que é impensável. Ao longo do tempo. Sim, 1 ano e meio é os números que ouço e toda a gente sabe, é impensável neste momento para um licenciamento de uma habitação, até porque uma pessoa vai pensar que gasta X e passado 1 ano e meio está a gastar isso. Em relação à saúde, falaremos mais tarde. Em relação à educação, também tem sido feito um bom trabalho. Aqui é o exemplo da escola aqui secundária de Porto de Mós, que finalmente está a ser feita. Tem sido uma bandeira do Partido Socialista a educação e a renovação das escolas. O que nós apontamos necessário é um melhor planeamento atempado, principalmente em termos de quadros técnicos e, por exemplo, funcionários, auxiliares, para não ser quando as aulas arrancarem, é que se vai pensar em quantas pessoas é que são necessárias e falta uma ali, falta outra ali. Assim, tudo o que se falou, habitação, educação, impostos, saneamento, qual é a prioridade do Chega para a habitação da população? Portanto, em relação a aqui verdades,
que também cumprimentar o Pedro Liliano e o Marcos e o Sr. Jorge Nova ficou para trás. Mas quer dizer então que a fixação de população passa muito também por criar rapidez nos serviços, como já foi aqui falado, a secção de obras da Câmara realmente funciona lentamente. Há projetos que não são de 1 ano e meio, são de 4 anos, levam 4 anos a serem resolvidos. E depois há também a questão de que as zonas industriais, creio que havia aqui algo a dizer também em relação a isso, principalmente na zona serrana. Temos na área da Menor Freguesia Jerimão Mendiga, fora da indústria extrativa, apenas 4 postos de trabalho fora da indústria extrativa. É uma moagem e uma transformação de uma indústria de transformação de alumínios. 4 postos de trabalho. A nível do concelho, creio que haver uma Menor Freguesias no nosso concelho sem estar dependente da área extrativa, creio que é limitativo também da fixação. Tem que passar aqui. Ok. Jorge Val. Jorge Val, 1 ano e meio para estes prazos, nós estamos a falar de tempo a mais? Eu tenho tempo a menos para poder explicar. Não é verdade isso. Absolutamente inverdade aquilo que foi dito. Um projeto que entra na Câmara completamente bem instruído, se não precisar de entidades externas, neste momento o máximo de tempo que demora são 60 dias. Eu volto a repetir. Um projeto bem instruído demora 60 dias. As entidades externas são consultadas, têm tempo, e o município tem técnicos que têm que instruir os processos de acordo com aquilo que os nossos técnicos solicitam. Eu tenho processos que chegam a demorar 7, 8, 9 meses, 30 dias depois do município ser interpelado para juntar elementos, chega a demorar 6, 7 meses para depois os técnicos voltarem a entregar. Eu não estou aqui a generalizar, isto acontece, só que com muita facilidade se criam narrativas, e esta é uma narrativa que se criou e que ofende os técnicos do município, que têm tido um trabalho hediondo, até em formação permanente, que de alguma forma vai ao encontro daquilo que o Marcos disse, a digitalização destes processos, porque eliminam muito o risco operacional, e eliminam muito outras coisas, e portanto nós temos feito um caminho importante, e posso dizer que neste momento temos mais de 100 espaços habitacionais em construção no concelho de Portimão. Marcos Ramos, esta questão da eficiência de serviços é, enfim, uma bandeira eleitoral da iniciativa liberal. O que é que pode ser feito concretamente para agilizar estes processos? Sim, então, pegando aqui numa das nossas bandeiras, que tem a ver com a eficiência dos serviços municipais aos serviços dos cidadãos. Nós chamamos que o serviço público não é o serviço às pessoas, portanto, os serviços do município devem estar ao serviço do cidadão. E nesse aspecto, a previsibilidade que eu falei há pouco é muito importante que se concretize. E essa forma, portanto, esta previsibilidade no licenciamento dos processos que estamos a falar, não é muito técnico, não é? Mas pode ser agilizado através da digitalização, através do tratamento e muitas vezes através da abertura para resolver situações que se calhar se resolvem com o telefonema, e pelo que me consta também nem sempre há essa abertura. Acho que há um período muito limitado de atendimento telefónico no Concelho de Portimão, salvo erro, e corrigindo para enganado, é 1h30 à quarta-feira. Por oposição ao município de Vizinhos, por exemplo, a Batalha, que atende telefones todos os dias a partir das 4 da tarde. Portanto, aqui temos alguma diferença no tratamento destes processos. Mas em termos de licenciamento, portanto, na nossa opinião, deve haver prazos padrão e definidos e claros para toda a gente. Pode haver aprovação com checklists, portanto, e o Estado, uma ferramenta online que permita ver o estado do processo e, dessa forma, encurtar o tratamento, porque não só facilita o serviço aos cidadãos, como dando processos mais limpos e mais digitais, porque fazem tecnologia, facilita também o trabalho aos funcionários do município, que muitas vezes também estão aqui sobrecarregados com uma carga burocrática
que muitas vezes nem foram eles a criar, não é? Mas assim, um bocadinho nesta eficiência suportada em inovação digital. Pedro Mariano, faço a mesma pergunta de tudo o que foi falado aqui. Qual é que será a prioridade número 1 do PS para a fixação de população? A prioridade é, como eu disse, é o chavão de emprego, habitação, saúde e educação. Em relação à habitação, se está a demorar 60 dias a atuar os parabéns e dizer às pessoas que nos estão a ver que realmente podem viver em Porto Mós, porque nós todos amamos Porto Mós e todos estamos aqui para dar o melhor, e que apresentem projetos para viver em Porto Mós, porque a Câmara está a aprová-los em 60 dias. Foi bem excluído. Pronto. E em relação ao que eu falei, O emprego, eu quero dar medidas concretas. Do emprego é isso, é criar das zonas industriais. É urgente, como eu disse, a zona industrial de Porto de Mós começar com a apreensão, as empresas estarem lá. Como ao ensino disse, também é preciso começar a pensar na zona serrana o que fazer ali. É um pedido daquele povo de criar também uma zona industrial nas freguesias da Rimalharia, principalmente, para atrair os jovens. E os jovens precisam de emprego qualificado, mas também precisam deste emprego e precisam de ser apoiados. Muito bem, passamos então ao segundo tema, acessibilidade e mobilidade. Marcos Ramos, a Iniciativa Liberal defende a eficiência da gestão pública, como já aqui referimos. Pode detalhar como isso vai produzir em ações concretas para resolver os problemas de trânsito e acessibilidade no Conselho? Sim, portanto, nós temos aqui uma realidade do Conselho de Porto Mós, tem aqui algumas características geográficas e tem a ver também com o meio onde está inserido, que cria aqui algumas dificuldades à circulação da população e para que possa desenvolver o seu dia a dia. Portanto, estamos a falar de estradas nacionais que atravessam populações ou atravessam partes do Conselho, e atualmente até dividem uma freguesia, não é? Na freguesia de Pedreiras, que tem ali rasgada, ali tem uma parte mais acima e outra parte onde fica a igreja mais central, que cria dificuldade às pessoas a fazerem a sua vida. E cria risco diário à circulação das pessoas de casa para o trabalho, para a escola. E isto é evidente, ainda hoje houve mais um acidente ali no Estoril. Não que seja diário, mas semanal é. Portanto, nós queremos apresentar um plano para combater estes problemas. Isto não é exclusivo do IC2, ao falar do IC2, mas temos estradas nacionais no Juncal, temos estradas nacionais a passar dentro de Porto Mós, Miradouro, a estrada para Alcaneia também, que passa ali na zona serrana, também tem acidentes com alguma frequência. Portanto, e o nosso plano de mobilidade segura vai procurar apresentar medidas que permitam combater estes acidentes e a reduzir o risco para que as pessoas possam desenvolver a sua vida. Estamos a falar do reforço das vias, do reforço dos meios dissuasores de velocidade, a melhoria das vias de circulação também, reforço dos passeios, lombas, eletricidades, restrictores de velocidade, separadores centrais, iniciadores também, para mim parece uma medida importante a tratar junto de infraestruturas de Portugal, um bocadinho à medida do que foi feito na zona entre Leiria e Pombal, também era muito acidentado, os pontos críticos foram tratados dessa forma. Portanto, acreditamos que há aqui espaço para melhorar as condições de circulação no Concelho de Porto de Mós. Mas não só, eventualmente em zonas sensíveis, promover também a restrição de velocidade, em zonas que descobre normalmente produzir o problema de velocidade nessas zonas, promover o transporte público, transporte flexível, portanto, temos aqui a albergar um bocadinho o Vamos na zona mais urbana na medida que for possível, e já no último debate tivemos a oportunidade de falar nisso e estamos à conclusão que o Vamos também não responde às necessidades diárias de quem vai para o trabalho, portanto é uma utilização distinta destas utilizações. Somos adeptos também do transporte atribuído, sobretudo para as freguesias mais isoladas, como Rimalda, Indiga, como dentro dessas zonas mais serranas, acaba por ser muito importante. E ao mesmo tempo também promover a mobilidade ligeira através da construção de ciclovias de circulação e não propriamente de turismo. Portanto, acreditamos que este plano integrado, e para outras medidas já não tenho tempo para mais, este plano integrado dará condições aos portugueses para circular com mais segurança no concelho. Então, muito bem. Luciana Ferreira, na entrevista ao Região Sequer, referia as dificuldades do trânsito pesado, sobretudo devido à atividade extrativa e os acessos complicados para veículos.
Que ações concretas propõe o Chega para melhorar essas vias e reforçar a mobilidade rodoviária entre as freguesias e os centros de serviço? Eu creio que Porto não aprendeu com um acidente gravíssimo há alguns anos na estrada ao Quirão da Serra, no bairro São Miguel. Porto não quer pegar nisto nem fazer isto um caso político, mas é um exemplo de que se havia um sinal que poderíamos ter tomado, teria que ser aquilo. Porto deve ser das poucas sedes de concelho do nosso país sem variantes de trânsito pesado ou desvio de trânsito pesado no centro da vila, da sede do concelho. O nosso concelho, e por experiência não só própria com motoristas de caminhões, mas também estar em contato constante com muitos motoristas da nossa atividade da zona extrativa, são caminhões de carga, que vêm do Alpedão da Serra, vêm de Guilherme e vêm de 362. E como resolver? Como resolver, teria que se planear a longo prazo, não aquele prazo de 3 anos e meio sem fazer nada e depois 6 meses para fazer tudo. Tinha que ser aqui um plano maior, uma visão maior, uma visão mais futurista, para que não é nada contra as obras que estão a ser feitas, é simplesmente acrescentar aqui um sentimento de que creio facilmente, ou pensar-se nisso a médio e longo prazo, talvez, de fazer uma variante, uma crepe, como existe no Porto, eventualmente, crepe, falando de Porto Mós, saindo do acesso IC9, ligando a 362, ao Queirão da Serra e à Alcaria Alvados, portanto, fazendo aqui qualquer coisa que seja viável, obviamente com estudos de impacto ambiental, e isso leva o seu tempo, mas em plano estratégico a médio prazo, creio que era essencial. Quem conduzir um caminhão, estão convidados qualquer um dos meus adversários políticos a vir comigo fazer uma viagem, contornarem a rotunda da Ribeira de Cima, um caminhão pesado, à frente a essa rotunda, e se conseguirem conduzir o caminhão sem pisar o lancio ou a rotunda, eu pago-vos um jantar na Nazaré, aqui em todos nós. Ok? Obrigado. Eu queria só deixar aqui em relação à educação, aos parabéns também, pelo componente de apoio familiar. Tem sido uma das coisas que foi, creio que instituída este ano pela participação do nosso Conselho, e está-se a manifestar uma mais recente medida para apoio às famílias que de todo não conseguem ter os filhos em ocupação de termos livres, e creio que é uma medida excelente, ok? Pedro Miliano, o cabeça de lista do PS defendia e defende novas ligações rodoviárias e transportes públicos regulares entre todas as freguesias. Eu creio aqui que o PS pretende melhorar a ligação entre as freguesias e sede do Conselho, e para quem depende de transporte público, qual é proposto? Em termos de mobilidade em Porto Mós, tem-se alcançado em duas categorias diferentes, uma para as pessoas e outra para a economia. É verdade que é necessário, em termos das pessoas, ligar as freguesias aos centros de emprego, principalmente à zona industrial, à zona de Porto Mós, que tem serviços e também muitos empregos, quem vem de fora, mas também não se podemos fechar só em Porto Mós. Temos de realmente melhorar. O sistema VAMOS foi uma boa iniciativa, mas precisamos de alargar isso, não só no município, mas para fora. Porque há pessoas que trabalham noutros municípios, há pessoas que estudam noutros municípios, e uma das propostas é, junto com a comunidade intermunicipal, alargar este serviço e pensar-se em Porto de Mós, que na verdadeira região intermunicipal existe. Em relação às infraestruturas locais e às estradas e à parte regional, uma das propostas será a continuidade da ciclovia que está a ser feita entre a Corredora e a zona industrial, aumentá-la até São Jorge. Outra necessidade que existe no Concelho é a variante ao Juncal, entre a Lagoa Seca e o Val Carreira, de forma a servir o novo polo escolar que lá vai ser feito e também de forma a servir o IEJ. Também é preciso pensar na parte da economia
de uma melhor ligação entre o IC2 e a zona industrial. É preciso pensar o que tem de ser feito, porque neste momento é um corte só para quem vem do sul. É preciso pensar mais à frente, de forma a aumentar a mobilidade nessa parte. Em relação às freguesias, nas 3 vilas, o trânsito, como o Luís ainda disse, está um bocadinho caótico. Acho que a prioridade máxima é o Juncal. O Juncal tem de ser feito um planeamento da parte do trânsito e bolsas de estacionamento. Porque, ainda posso dar o exemplo, nós temos lá a nossa sede e estávamos lá a reunir e as pessoas que viviam lá, nós deixámos os carros ao pé das pessoas, foram lá pedir para nós retirarmos os carros, porque é muito difícil no centro do Juncal neste momento circular e estacionar o carro. Outra das propostas que temos em relação à mobilidade é, não nos compete a nós, mas temos de interceder para que a A19 fique isenta, pelo menos para as pessoas de Porto de Mós. Porque é um custo ainda elevado e temos de lutar junto ao Governo Central para que seja abolir essas centrais, essas passagens. Exatamente, percebeu-se. José Vala, a mobilidade e a acessibilidade têm sido obstáculos ao desenvolvimento do Conselho, porque também por isso que lutou para que Porto de Mós fosse servido para ver descansos? Sim, sem dúvida. Aliás, deixe-me que lhe diga o seguinte. Nós temos o IC2, respondendo ao Marcos, o IC2 vai ser a breve prazo IC9, sendo o IC9 tem um conjunto de entradas e saídas nos prédios que vão ser iluminadas, e vai ser feita uma rotunda onde houve hoje o Cicete. Portanto, está previsto para as infraestruturas de Portugal. Dizer também ao Pedro que temos um projeto do Centro Escolar do Juncal, com essa entrada, e, portanto, em relação a essa proposta, eu já venho um bocadinho atrasado da parte da PS, porque o atual executivo já está a desenvolver o projeto dessa variante. Também dizer que temos, e convido o Licínio a ir ao meu gabinete um destes dias para ver o projeto de variante a Porto de Mós. Vamos deixar, com certeza, o projeto de variante, e por isso, se ela é assim tão importante, a partir da zona industrial até à BDI, à chamada BDI, esta obra é uma obra muito importante, direi que é determinante, porque a corredora já não tem capacidade de carga para receber tanto trânsito. Mas dizer que nós temos com a CIM um acordo para começar já no mês de outubro a rápida Porto de Mós-Leiria. Vamos ter autocarro de hora a hora, portanto, aqui e em Leiria para Porto de Mós. O transporte flexível temos nos próximos dias uma reunião com os taxistas e vai ser implementado também durante o mês de outubro. Vamos ter o passe gratuito para pessoas com mais de 65 anos, e este passe gratuito, a par do passe gratuito para os menores de 23 anos, é algo muito importante para estimular o uso do transporte público de passageiros. Neste momento, já temos todas as freguesias ligadas à sede do Conselho de Porto de Mós. A sede do Conselho tem, neste momento, o operador Rede Expressos a levar as pessoas daqui para qualquer ponto do país. Estamos na fase final de negociação com outro operador, no sentido de podermos ter a concorrência também à Rede Expressos. E, portanto, parece-nos que a este nível de transportes e mobilidade, o Conselho deu um salto muito grande nos últimos anos. Eu lembro que há 8 anos, quando chegámos, não havia Rede Expressos, não havia ligação de autocarros entre as freguesias e o sede concelho, e também não havia este equilíbrio entre Porto de Mós e os restantes concelhos da comunidade intermunicipal, e este é de facto um trabalho que tem sido desenvolvido por este Executivo e em parceria com a comunidade intermunicipal, reforçando de forma muito significativa a mobilidade aqui no concelho de Porto de Mós. Matos Ramos, o transporte público atual, na vossa opinião, responde às necessidades reais da população? Não, acho que não. Aliás, o Jorge acabou de admitir que não, depois com este reforço da diária Leiria Porto de Mós, sobretudo para quem trabalha, acaba por obrigar a uma deslocação diária de carros atrás de carros, sobretudo para quem mora em Porto de Mós e trabalha aí, não é?
tem esta deslocação diária obrigatória por não ter meios alternativos de deslocação. Neste momento, se vir a existir esta rápida, diária, horária, praticamente diária e horária, é uma boa notícia e vai criar efetivamente alternativas para as pessoas se deslocarem. Voltando um bocadinho àquilo que eu tinha dito há pouco, portanto, para além deste reforço das infraestruturas para dar às pessoas mais segurança, mais liberdade à sua circulação, portanto, e para além do reforço dos meios de mobilidade que já falei, do transporte interpaís e extensível, só dar aqui uma nota que na iniciativa liberal nós não vemos o território com fronteiras fictícias nem administrativas. Portanto, o Conselho de Porto de Mós deve ser liderado numa região que faz parte e, dessa forma, criar sinergias para os concelhos vizinhos também para a mobilidade, não só para a mobilidade, mas também para a mobilidade. E, nesse sentido, a nossa proposta que não foi aqui mencionada ainda, que me parece importante assinalar, tem a ver com uma proposta também que temos no programa de Iniciativa Liberal da Leiria, que é promover o acesso do IC9 à A1 na zona da Santa Catarina da Serra, porque isso vai permitir que o trânsito flua para lá, entre do IC9 e aceda à zona industrial de Porto de Mós e por essa via a Porto de Mós. Vai resolver parte, ou pelo menos uma boa parte do trânsito que temos aqui nestas zonas. Ok. Sra. Faria, que papel deve a Câmara ter na negociação de temas, como é o caso das portagens da A19? Em um tema especial pelo Chega, pelo meu partido, o nosso deputado já apresentou o projeto de lei para ser votado na Assembleia da República, e se os outros partidos assim também o entenderem, e os conselhos à volta, creio que será fácil resolver essa questão, até porque há algumas CUTs que já não têm portagens também derivado aos projetos de lei apresentados pelo Chega. Não sei se sabem quanto é que custa ir todos os dias daqui para a Leiria, passando pela A19. Tem noção? Não tem noção. Yeah. São 6 euros por dia. Não estou a falar de caminhão. Não. Eu não uso, portanto não sei. 1,70 €, 3 horas por dia, portanto, então, um valor mais ou menos 700 euros ano, se forem só 11 meses, se não trabalhar no 12º mês, passa para pagar então as portagens. Ok, esta é uma das nossas bandeiras eleitorais, é claramente a abolição de portagens na A19, também para facilitar essa acessibilidade. E creio que Porto de Mós ganharia muito com isso também. Pronto, é essa. Pedro Miliano, eu vou insistir um pouquinho nas novas ligações ferroviárias que o Fernando falou e que agora volto a reforçar. Que planos é que há? Quanto é que isso custa? O que é que está planeado nesse sentido das novas ligações ferroviárias? E falo inclusive de uma autoestrada que o Fernando falou na entrevista. Em relação a essas vias, isto é tudo que carece de um planeamento e será apresentado atapadamente. Mas em relação às estradas, a prioridade será essa, a do Juncal, a variante do Juncal, e outras estradas têm de ser pensadas num âmbito maior, porque sabemos que não é fácil criar essas estradas, há muitas ideias, mas as coisas têm de ser feitas com cabeça e planeadas e pensadas no futuro. Não é estar a fazer uma estrada para daqui a 15 anos essa estrada já não servir as necessidades do Conselho. O que eu quero dizer aqui em relação à minha réplica, em relação também à rede expressos, eu fui utilizador e quando estudava em Coimbra, muita rede expressos e dou os parabéns também por isso, por ter vindo, porque eu quando ia ver os horários, parecia muito a localidade inferior a Porto de Mós, já com expressos, e eu sempre me questionava o porquê de Porto de Mós não ter expresso. Agora que existe expresso, é preciso pensar como é que as pessoas vão aguardar este expresso, porque aquela paragem neste momento não vai ser suficiente. Imaginemos, em dezembro, chuva, granizo, e as pessoas à espera numa paragem simples de autocarro, sem nenhuma condição. Porque é preciso pensar nisso e acho que é o futuro, é o transporte público e é preciso pensar.
Está tudo pensado, Jorge Bola. Não, nós fazemos e é sempre um problema quando fazemos. Quando fazemos acontecer, acontecem sempre problemas como este. O Expresso está cá e agora o problema é a paragem do Expresso. Tire-se o Expresso, então. Com o Expresso não faz sentido. Eu acho que, com toda a honestidade, acho que o caminho tem que se fazer caminhando, tem que se fazer com regras. Este é um projeto do município de Porto Mós que demorou muito tempo a conquistar-se. Conquistamos a rede de expressos para Porto Mós, estamos a melhorar e iremos com certeza melhorar. Aliás, a nossa proposta tem exatamente uma paragem de autocarro diferente, como tem a nossa proposta, e volta a insistir, essa tal variante da Juncal, ao Juncal que agora o PS insiste em falar. Quer dizer, nós criamos o centro escolar no Juncal com uma variante, temos o projeto e agora o PS insiste que ela é muito prioritária. Mas nós continuamos a fazer aquilo que achamos que é fundamental dentro de um espírito de planeamento que temos definido e que tem na sua base sempre um pensamento nas pessoas, para melhorar, sobretudo para melhorar a vida das pessoas. E é isto que está no cerne da nossa proposta. Essa nova paragem que falava é onde? É na mesma zona. Portanto, está prevista na mesma zona, ocupando um espaço ali entre o estacionamento da Central e a atual paragem. Passemos então ao terceiro tema, dedicado ao turismo. Jorge Bola, há 4 anos, prometeu colocar Porto Mós no sítio certo. Este sítio certo foi suficiente para atrair turistas? Está satisfeito com estes resultados? Estou muito satisfeito. Estou porque, de facto, Porto Mós mudou significativamente ao nível do turismo. E mudou porquê? Porque, de facto, temos um hotel que não tínhamos, um hotel com uma capacidade significativa, que é um projeto dedicado ao turismo de natureza e, portanto, nós, naquilo que diz respeito ao turismo, apraz-nos muito dizer que nestes 8 anos passamos a integrar, através dos caminhos de Fátima, o turismo religioso, o turismo industrial, com várias empresas do Conselho, o turismo militar, com o CIBA, o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e o Castelo, e também, naturalmente, as atividades de natureza. Mas este é um processo que nunca está terminado, dificilmente estará terminado. Mas os números falam por si. Quer dizer, nós tínhamos, em 2017, 188 mil visitantes no Concelho de Porto Mós e, neste momento, temos 323 mil. Tínhamos, em 2019, 11.843 dormidas e, neste momento, em 2024, 22.358. E isto diz bem da grande evolução que nós tivemos e demos ao nível de turismo, sobretudo turismo de natureza, com investimentos com algum significado também da parte do município. Eu refiro, por exemplo, os 700 km de trilhos, que a grande maioria são no Parque Natural das Secas de Aire e Candeeiros. Falo, por exemplo, na requalificação do posto de turismo. Temos um posto de turismo físico para atendimento, mas também o Centro Interpretativo de Atividades de Natureza em Alvados, que recebem muita gente e distribuem muita gente para o território. E devo dizer que, para nós, neste próximo mandato, iremos trabalhar para que seja o culminar deste projeto, que é o reconhecimento pela Unesco do Geoparque Aire e Candeeiros. E que depois reconhecidos, parece-me que, com este reconhecimento, parece-me que tudo ficará encaminhado para nós passarmos a ser um destino com um produto, que é o produto Geoparque Aire e Candeeiros, e um potencial económico muito grande para a nossa comunidade. Aliás, que já hoje todo o território já está a beneficiar desta dinâmica e desta dinâmica de interligação, diga-se, entre o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, as grutas de Miradeiro, Alvados e Santo António, e também o Castelo de Porto Mós. Portanto, este circuito é um circuito potenciador de visitantes a todo o território do Concelho de Porto Mós, que tem pontos turísticos de referência e que têm aumentado significativamente ao longo destes últimos anos.
Marcos Ramos apresentou-se como um defensor acérrimo do turismo de natureza. Que planos tem para transformar o conceito de Porto de Mós numa referência no turismo de natureza e no desporto ao ar livre? Muito mais que turismo, nós queremos criar um cluster de turismo de natureza em Porto de Mós. Portanto, Porto de Mós tem, ao longo dos anos, historicamente sido um sítio de passagem, nós queremos que seja um destino. E trabalhar isso deve ser feito de forma agregada através do património natural de Penos. O Parque Natural cria condições únicas para a prática de vários desportos e isso vai atrair pessoas não só ao nível do turismo, como também ao nível da competição e ao nível do desporto de natureza, que é também muito importante para a nossa região. O Conselho de Porto de Mós tem aqui um ativo âncora, na nossa opinião, portanto, as Jucas de Miradaia em 2024 só tiveram 215 mil visitantes, e dessa forma qualquer estratégia de turismo para o Conselho tem que passar pelas Jucas de Miradaia. E deve ser alavancado este potencial e este vetor de atração através de outra oferta que existe no Conselho. Essa tem sido criada e tem sido dinamizada. Nós queremos ir um bocadinho mais longe e queremos que Porto de Mós se posicione como referência nacional e internacional no desporto de natureza, de forma diferenciada. E isso passa por criar condições para que existam em Porto de Mós, em coordenação com o Parque Natural, não é óbvio, e cumprindo todas as premissas ambientais, mas aqui o município de Porto de Mós deve ser um vetor de promoção da utilização do parque, de forma a que o parque crie valor para as pessoas do concelho. Nós temos de criar uma marca distintiva de desporto de natureza que posicione o território nesse âmbito. Portanto, queremos que tenha uma rede cuidada de pedidos de BF, de BPT e destes círculos naturais. Temos um calendário anual de eventos para ele, BPT, orientação, todos estes esportes que podem fazer no Parque Natural. Deve ser um calendário integrado e um calendário que promove efetivamente Porto de Mós lá fora. Isto tudo vai atrair pessoas para a prática de desporto, mas também para a visita enquanto turistas, e vai atrair também mais dormidas para o território e dessa forma mais vitalização à economia local. E aí vão ser promovidos pacotes com alojamento, com restauração, com a promoção de produtos locais, com as visitas ao território, nomeadamente o Castelo de Porto de Mós, esse Geoparque. Temos ali a zona das pedreiras também lá em cima, que também merece ser visto, os muros de pedra seca, entre outras. Também a Batalha de Alvarrota também é muito importante. E esta dicotomia entre o Castelo, Porto de Mós, esta zona mais urbana e a zona mais serrana, portanto, permite aqui facilmente pessoas fiquem aqui 2, 3 noites com atividades para fazer. Portanto, nós usamos uma frase na nossa apresentação: nós temos reis no Castelo e temos asas na serra. Portanto, está na hora de transformar Porto de Mós e transformar este potencial em rendimento e em emprego. Pedro Leano, o PS já veio a público contar falhas graves, nomeadamente no aproveitamento turístico das frutas de Miradaia. Qual é a estratégia concreta para transformar o turismo e a indústria em motores de desenvolvimento económico local? Primeiro de tudo, só falar uma coisa do tema anterior. Eu não critiquei, não sei por dar os parabéns sobre a rede de expressos. Eu apontei o caminho a seguir e o que é que falta. E se tivesse sido uma crítica, o PS não tinha essa proposta no seu quadro. É só isso. Em relação ao turismo, é verdade, o turismo tem crescido muito no Concelho e tem de ser usado como uma alavanca económica. As Jucas de Miradaia são de longe o ex-libris do Concelho, são uma maravilha de Portugal e têm um número bastante elevado de visitantes. Mas esses visitantes, e pelos números que o Jorge disse, muito poucos ficam cá. É um turismo de passagem. O objetivo do PS é aumentar as dormidas no concelho. Como? Por exemplo, a criação de um bilhete de conjunto. Sei que o PS também já falou disso ano passado, mas se tem realmente de avançar. Por exemplo, um bilhete de conjunto com validade para as 3 grutas. Imaginemos que as pessoas compram um bilhete para as 3 grutas com desconto, com validade no ano. As pessoas têm várias opções. Uma delas seria a visitar, por exemplo, Miradaia no sábado, pernoitar e no domingo visitar as outras 2 grutas. Ou então visitar as grutas de Miradaia de fevereiro, voltar em junho para visitar as grutas de Albados e voltar em outubro para visitar as grutas de Santo António. Isto traria às pessoas, fixaria pessoas a dormir no concelho.
à semelhança destes packs, podem-se criar outros. À semelhança que existe, quem viaja sabe que existe esta espécie de city packs em que a pessoa pode escolher quais monumentos visitar com um valor de desconto. Se calhar se dissermos às pessoas que vão visitar o Siba, que por o mesmo valor conseguem visitar o Castelo de Porto de Mós, as pessoas vêm fazer o desvio e se calhar almoçam aqui nos restaurantes de Porto de Mós. E assim conseguimos o tal turismo sustentável que faz com que as pessoas deixem cá, e não seja só de passagem, que deixem cá as suas vidas e que passeiem longe. Também, não pensando só nestes elementos, temos que criar rotas temáticas. Por exemplo, as rotas dos moinhos, aliciar promotores, temos ali o moinho de São Miguel. Seria engraçado quem viesse, temos um promotor que pusesse o moinho a trabalhar, porque o nosso nome é Porto de Mós, e em termos de moinhos, neste momento, estamos um bocadinho fracos, porque os estão a ser remodelados, são mais para a habitação do que realmente para mostrar o que é que acontecia antes na nossa terra, que tem esse nome, Porto de Mós, por causa das lojas e dos moinhos. Sra. Ferraria, em 2024 as Turitas de Miradar receberam mais de 215 mil visitantes e o Castelo de Porto de Mós registrou mais de 30 mil visitas, o dobro do que em 2017. Considera que há margem para reforçar o aproveitamento turístico destes dois polos ou que põe a valorização de outros recursos menos explorados no concelho? Creio que Porto de Mós é das zonas mais ricas em beleza natural do nosso país. Geomorfologicamente, temos características únicas. Porto de Mós está no centro do país. Creio que poderíamos criar, eventualmente, em termos de marketing internacional, nos aviões, muitas vezes viagens para os Estados Unidos e para o Canadá, temos vídeos dos Açores, da Madeira. É uma forma também de captar turismo. Os próprios turistas, quando vêm para Portugal, perguntam-me que região sou ou somos, e eu faço questão de dizer que sou de Porto de Mós, perto de Fátima, perto de Nazaré, perto da Batalha, perto de Alcobaça. Portanto, mas ainda não há uma marca Porto de não há Mós? uma marca Porto de Mós ainda, e isso faz-se precisamente com essa captação de atenção. Porto de Mós tem essas características naturais, não custam a fazer, já cá estão. Poderíamos embelezar, criar condições, eventualmente. Deixa aqui uma sensação também de que há alguns parques de autocaravanismo municipalizados no nosso país. Em Espanha há muitos mais. Eu sou autocaravanista e já fui às nascentes do Rio Tejo, do Rio Douro e do Rio Guadiana. E isto porque tinha um interesse de perceber como é que aquilo é, e de facto são zonas onde o autocaravanista é bem recebido. Porto de Mós tem uma freguesia que tem recebido muito bem associações de autocaravanistas. Têm sido às 150 autocaravanas a visitar alguns eventos, como o Festival do Galo, e creio que é fácil, não ter camas, potenciar o rendimento também para cá, para o nosso concelho, nesse target turístico. Portugal está na ponta da Europa, o autocaravanista quer ir de ponta a ponta. Já não é aquele turismo de relote, quase que não deixa mais valor. O autocaravanista neste momento tem posses e gasta dinheiro, vai comer na gastronomia, e prova disso é o que tem sido feito em Serrentoso. Deixo aqui essa sugestão, é uma sugestão importante, arranjar um espaço onde se pudesse ter e receber bem esse target que é o autocaravanismo, não tendo camas, ok? Portanto, essa é a minha sensação, o meu sentimento. Jorge Vala, Porto de Mós tem ou não tem uma marca, uma força, uma identidade para conseguir ser vendida? Começa a termos, em conjunto com os restantes municípios. Nós não estamos isolados, fazemos parte aqui de um triângulo muito importante do património mundial, Alcobaça, Batalha e também Tomar.
da Nazaré, o turismo religioso e, naturalmente, somos para o turismo do centro de Portugal um destino de turismo de natureza. Mas permitam-me que diga, que responda aqui a duas outras questões que foram colocadas. Eu pedi ao Marcos que visitasse o site do município de Porto Mós com o Visite, e o Visite é uma app que tem exatamente aquilo que o Marco falou, portanto pode ser descarregada e pode ser utilizada com um conjunto vasto de oportunidades que ali estão. Dizer ao Licínio que eu já ouvi vocês ralharem porque nós temos 2 outdoors com o Castelo de Porto Mós na A1. O que é que vocês diriam se nós metêssemos publicidade nos aviões? Isto era uma coisa absolutamente absurda. Eu, pessoalmente, acho que nós temos que primeiro ter o produto, ser um destino, e depois é que podemos tentar massificar essa oferta. Nós não temos capacidade para ser um destino de massas, não temos capacidade para receber os visitantes de Fátima, não temos capacidade, não vale a pena. Somos um turismo de nicho, muito ligado ao turismo ativo e de natureza, e é assim que queremos continuar a ser. Marcos Santos, a questão da. Considera que, perante o que está a ser dito da questão do planeamento para o turismo, é de falta de vontade política ou é uma questão de falta de estratégia para que consigamos pôr Porto Mós na sessão? Não diria que há falta de vontade política, porque efetivamente já esteve algumas coisas que têm feito e basta estar um bocadinho atento para ver coisas que têm sido feitas, até presenças na Bolsa de Turismo de Lisboa e situações similares. Só clarificar aqui um bocadinho o que o Jorge disse. Eu conheço a aplicação, mas o que tem que reforçar aqui é ir um bocadinho além do turismo. Portanto, efetivamente, isto é uma marca turística, o Visite Porto Mós, que já existe. O nosso objetivo aqui é, efetivamente, trazer mais investimento e criar um cluster que atrai investimento e que permita o surgimento de mais oportunidades e mais empresas e mais pessoas. Portanto, passar um bocadinho do turismo para a parte de economia, para a parte de empresas. Não é? Portanto, esta criação da marca seria uma marca de desporto e não estou apenas uma marca turística, claro que poderiam ser alinhadas e aliadas nessa luta. Para além daquilo que já falei há pouco, através da criação do FETRIS, da marca internacional, queria só sublinhar aqui muito, portanto, o papel que as associações e as empresas do Conselho têm que ter, ou terão que ter, neste projeto. As que já cá estão e aquelas que virão por atração e por posicionamento de Porto Mós neste nicho. E isto permitirá também diferenciar e irão criar as condições para que os projetos que sejam mais diferenciados e mais relevantes com impacto no Conselho sejam diferenciados com base no mérito. E dessa forma devem ter um apoio diferenciado face a outros, um impacto menor, digamos assim. E esta interação até do desporto e do turismo com o comércio local, do alojamento, a restauração, produtos locais, etc., acreditamos que vai efetivamente criar valor para que o Conselho se desenvolva, quer no turismo, quer depois na economia também. Pedro Miliano, o que é que faria no imediato para pôr Porto Mós no mapa turístico? Pergunto ainda, concorda desta visão de que Porto Mós não é um destino de turismo de massas? Em relação à primeira pergunta, tem sido feito um trabalho. Isso não há muito a apontar. O turismo subiu a nível nacional, era óbvio que Porto Mós teria de acompanhar esse turismo. Até porque, neste momento, Porto Mós é muito mais conhecido do que era há 15 anos, por exemplo, quando eu fui para a faculdade, em que perguntavam de onde é que eu era, e eu dizia que era de Porto Mós, e tinha sempre de ir parar a Leiria. E eu acabei por desistir e comecei a dizer que era da Ribeira de Cima, porque ia dar ao mesmo, ia sempre estar a Leiria. E tem sido feito um trabalho de promoção do Conselho. Realmente, o Conselho não consegue lutar contra Fátima, contra a Batalha, contra Alcoaça, contra Nazaré. Mas é isso que tem de aproveitar. É o sítio onde está colocado, as belezas que temos, porque Porto Mós é um ótimo sítio para viver, é um ótimo sítio para visitar, tem muita coisa diferente. Tem, por exemplo, as Lagoas do Rimal, tem N de sítios, e o que nós temos de fazer é realmente, como eu falei anteriormente, criar condições para as pessoas visitarem e mostrar o que existe, e quase que obrigaá-las a ficarem, permanecerem no Conselho e a gastar no Conselho, porque é isso que nós queremos, porque vai melhorar a vida de toda a gente, vai criar emprego, vai criar
movimenta a vila, vai criar tudo e atrás disso vem o resto. Mas é isso o ponto inicial e mais principal é nós temos de fixar as pessoas que nos visitam. Cristina Faria, como é que vê o papel, por exemplo, da gastronomia, dos eventos, na dinamização deste turismo? Quero deixar também que não ralhamos com ninguém. É uma sensação que é importante anunciar que temos, e o Castelo é realmente um dos nossos polos. Não é ralhar com ninguém. Mas fica aqui também uma nota de que Porto Mós tem muitos imigrantes no nosso concelho. No verão nos visitam quase como turistas e muitas vezes não têm camas para dormir no nosso concelho e têm que recorrer aos concelhos limítrofes para dormir. Isto também porque não se tem, e também para o primeiro ponto, torna-se difícil também, muitos têm investido cá na recuperação de casas, mas nem todos conseguem ter essas casas disponíveis para as famílias numerosas que vêm cá no verão. Por aí também podíamos juntar aqui o útil ao agradável e deixar aqui a possibilidade de que, já falámos no agro, também tentar aqui apoiar a reabilitação rural de casas dentro da estética do Parque Natural, casas de pedra recuperadas. Eu próprio já recuperei também algumas casas. E a ideia é inserir e possibilitar também essa massa exponencial. A semelhança das aldeias de xisto, é isso que está a referir? Exatamente. Criar também um código uniformizado nas nossas aldeias e apelativo também para que os descendentes, os nossos imigrantes, porque nos são muitos, possam voltar cá no verão. Muito bem. Como turistas. Ok? Passemos então ao tema da saúde. E pode agarrar no microfone quem és um homicídio. Face à dispersão populacional do Conselho, que soluções práticas propõe para garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade a todos os municípios, independentemente da freguesia onde residem? Nós temos aqui um conselho a nível da saúde a funcionar a duas velocidades. O ESF Novos Horizontes está bem e graças também de quem dirige tem-se levado uma mais-valia para aquelas populações junto ao Calvaria e Pedreiros. Ainda assim, há que melhorar as acessibilidades também às pessoas de mobilidade reduzida e criar esse acesso. O Conselho tem criado aqui e este bloco diretivo tem feito aqui alguns esforços, muitos esforços até, no sentido de possibilitar uma saúde equitativa para todos e algumas dessas soluções apresentadas também eventualmente porque há dificuldade, não no país todo, isto não é exclusivo do nosso Conselho, mas algumas das medidas de todo estamos aqui numa fase de transição, esperamos então que a delegação de competências do Ministério da Saúde para as câmaras municipais e recentemente anunciado também seja uma mais-valia para o nosso Conselho, de forma a suprimir as nossas necessidades e esperamos estar cá no futuro para assistir a essas melhorias. Temo que já não seja a tempo que nós estamos cá a usufruir disso. Creio que há uma fase de transição a nível de saúde, em Portugal, não é exclusivo do nosso Conselho, mas Porto Mós também aí está a trabalhar a duas velocidades. Mas que soluções têm os sempre? As soluções passa por criar acessibilidade também às zonas mais recônditas do nosso Conselho, às pessoas de mobilidade reduzida, eventualmente sei que foi anunciado há pouco tempo também um programa qualquer e Alvares de acessibilidade comparticipada às pessoas de mobilidade reduzida, mas creio que os nossos sentimentos são que há aqui um conceito dividido e muito distinto em termos de
do que é a saúde por si. Além da mobilidade, que a gente não é só um problema de mobilidade de saúde, não é? Bom, e vai parar na tal situação da população, da densidade populacional. Todos sabemos que os médicos são atribuídos, são colocados em função de uma densidade populacional. Temos uma determinada zona do concelho que, obviamente, está a esse nível mais dificultada o acesso à saúde. Pedro Emiliano, o PS já criticou a solução do cartão de saúde que combina com a participação da Câmara com clínicas privadas. Que alternativa apresenta para responder à carência de médicos de família e de cuidados primários nas freguesias? Pressionar o Estado para isso suficiente? O Partido Socialista é o fundador do Sistema Nacional de Saúde e acha que o Sistema Nacional de Saúde tem de ser cuidado por todos. Realmente existe um problema de saúde neste momento no Concelho de Porto de Mós, mais na USF aqui desta zona, e o PS tem várias propostas. Primeiro, temos de dar condições aos médicos para eles fixarem, porque ninguém quer trabalhar num sítio em que não haja condições. Por isso temos de fazer um esforço nas infraestruturas que existem no Concelho, em termos de centro de saúde. Depois, temos de criar um plano de incentivos para os novos médicos ficarem em Porto de Mós. Esses incentivos passarão por dar um subsídio em dinheiro e também uma ajuda na renda. E podemos chegar ao ponto de criar casas de função. O município ter uma casa para atribuir a um médico que venha de fora, porque o dinheiro gasto em saúde vai ser bom para a população. Em relação à mobilidade em termos de saúde, o que o PS propõe é uma verdadeira unidade móvel de saúde, em que uma carrinha equipada com uma administrativa que possa ir às freguesias, por exemplo, para renovar a medicação. Sei que agora fizeram em Alvados isto, mas imaginemos isto numa carrinha em que, por exemplo, segunda-feira, em São Bento, segunda-feira de manhã, São Bento sabia que era aí que teria de ir, à tarde estaria no Arrimal, na terça-feira estaria na Mendiga e por aí em diante. Essa carrinha também seria usada e seria capacitada para fazer vários tipos de rastreio. Isto evitaria as pessoas terem se movimentar à sede do Concelho e também filas desnecessárias que às vezes acontecem no centro de saúde só para renovar a medicação, porque nós sabemos que muita da população idosa não consegue, não tem capacidade para renovar informaticamente a saúde. Um dos objetivos também é fazer a tal pressão e a tal força para que o Alqueidão, e principalmente o Alqueidão e o Arrimal e a Mendiga, não percam os serviços médicos que tinham. Também temos de cooperar com as instituições que têm o apoio domiciliar aos idosos, que têm câmaras de cuidados continuados e quem sabe no futuro, e isto é o futuro, as pessoas estão cada vez mais idosas, criar e cooperar para um centro de cuidados paliativos no Concelho de Porto de Mós, porque as pessoas estão cada vez mais idosas, como eu disse, e vão sofrer. E isto vai ser, o futuro vai ser os cuidados paliativos, como toda a gente sabe. Existem poucos a nível nacional, acho que devia de haver um esforço para o município ter cá um centro de cuidados paliativos. Jorge Jola, afinal, como é que está a saúde do Concelho de Porto de Mós e que impacto têm tido estas medidas, como é o caso do cartão de saúde, o projeto Bata Branco, na qualidade da prestação destes serviços? Nós temos tentado fazer tudo para que os utentes tenham respostas, sobretudo os cuidados primários de saúde. Por vezes não é possível, e percebi, o PS tem as eleições, vai acabar com o cartão de saúde e termina com 16 mil pessoas que já abriram o cartão de saúde e de uma forma sistemática têm dados parabéns à Câmara por termos avançado com este projeto. Este é um projeto que não substitui em nenhuma medida, disse desde o princípio, em nenhuma medida o Serviço Nacional de Saúde e os cuidados primários de saúde. É um projeto que visa, sobretudo, apoiar as pessoas no imediato, numa situação em que o SNS trabalha de uma forma lenta.
E, portanto, achamos que é importante. Sobre a questão da mobilidade, se é acessibilidades aos edifícios, nós, nas intervenções que temos feito, todos eles garantem naturalmente mobilidade a pessoas com acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Aliás, neste momento temos em curso as obras de requalificação do Centro de Saúde de Porto de Mós, um projeto apoiado pelo PRR que fez parte do acordo de descentralização de competências, assim como a manutenção da abertura do Centro de Saúde de Alcaidão da Serra e de Mendiga. O Centro de Saúde de Mendiga temos um projeto em curso, foi mapeado recentemente 1,3 milhões de euros. A Junta de Freguesia entregou-nos a disponibilidade de um terreno e, portanto, será este que vai lançar no imediato o do Alcaidão da Serra e iremos encontrar uma solução com a próxima Junta de Freguesia no sentido de poder avançar com o projeto. Tenho a dizer sobre a questão das acessibilidades ainda, nós temos o transporte flexível a pedido, que serve exatamente para as pessoas irem da sua casa até ao centro de saúde, por exemplo, à hora que pretendem, basta para isso telefonarem no dia anterior. O SNS 24 é uma realidade já em Alvados e Alcaria, vai ser uma realidade na freguesia de São Bento e, portanto, sobre as outras questões, aquilo que eu digo é que nós entregamos uma viatura, unidade móvel de saúde, à unidade de cuidados na comunidade, Porto de Mós, faz esse serviço domiciliário. É um serviço que não se vê, mas que se sente, que a população sente, mas que já existe. Temos saúde oral, fizemos uma candidatura a um centro de diagnóstico integrado para o Centro de Saúde de Porto de Mós, para fazer exatamente estes rastreios. Sobre as outras questões, eu acho que nós temos que pensar muito bem antes de avançar. Aliás, este é um projeto da Comunidade Intermunicipal, nos apoios aos médicos. Nós temos que pensar nos que cá estão. Não podemos incentivar os que vêm e depois deixar os que cá estão sem esses apoios. Os que cá vivem, compraram casa e cá estão. Portanto, temos que pensar nisso e eu acho, pessoalmente, que não faz sentido. Marcos Ramos, como é que pretende a Iniciativa Liberal garantir acesso rápido e eficiente aos cuidados de saúde e o que é que faria diferente? Muito bem. Acho que importa fazer aqui um enquadramento prévio sobre esta temática da saúde, porque às vezes tentamos discutir algumas medidas e a saúde, uma parte bastante pequena da saúde cabe aos municípios, e esta parte me importa sublinhar. Portanto, o problema da saúde em Portugal é um problema nacional, é um problema do SNS, é um problema, diria até constitucional, portanto não está a ser garantido o direito do acesso à saúde como está previsto. E, no nosso caso, na Iniciativa Liberal, nós não nos conformamos com isso e temos apresentado propostas, apresentando do Sua Saúde, se quiserem consultar, podem ir ao liberal.pt. Temos lá várias medidas que integram esta proposta, que combinam o setor público, o setor privado e o setor social, numa ótica de garantir o acesso a qualquer pessoa a qualquer momento. E a ideia não é exterminar o SNS, como às vezes nos associam a essa narrativa. Pelo contrário, porque o nosso projeto até representa mais investimento na saúde, cerca de 1% do PIB, do que o sistema que temos agora. Efetivamente, era uma medida que traz valor e traz mais acesso à saúde. Enquanto aqui na parte das competências municipais, são sobretudo ao nível das condições de infraestrutura, ao nível do registro, ao nível da coordenação. Portanto, Porto de Mós está aqui integrada na OLS aqui da região de Leiria. Há necessidade aqui de respostas de cuidados primários, mas há efetivamente algumas lacunas de proximidade e coordenação. A USF, Novos Horizontes, como o Luciano disse bem, até funciona, será provavelmente a que funciona melhor, ou as que funcionam melhor aqui no Conselho, mas, por exemplo, o Centro de Saúde Militar não funciona muito bem. E neste caso aqui, penso que há 4 anos já tinha sido prometido uma USF tipo B para Miradouro, que acabou por não ser concretizada neste. Sim, perdão. Acabou por não ser concretizada neste mandato. Portanto, ao nível das competências municipais, importa este reforço das instalações e do apoio operacional nos cuidados primários, articular com o LS e eventualmente até alargar e fomentar a participação no Conselho Municipal de Saúde para melhorar para este funcionamento integrado para a logística e, de uma forma geral, se o Conselho for mais atrativo para as pessoas, com as medidas que funcionamos, mais transparência, mais eficiência, mais capacidade de resposta, mais capacidade de investimento, mais previsibilidade, o Conselho passará a ser mais atrativo não só para os que cá estão, mas também para aqueles que vêm e também para os médicos que terão mais interesse em estabelecer-se e a viver em Porto de Mós. Temos efetivamente como prioridades
esta manutenção e acessibilidade dos edifícios, que é muito importante, porque as pessoas têm que ter condições de trabalho nos edifícios de promoção e de proteção da saúde para que possam desempenhar. E esta parte do transporte ajustado também é muito importante para que potentes mais frágeis, sobretudo as freguesias mais festas, serranas, consigam ter acesso. E é muito importante também programas de promoção da prevenção da saúde. Estes programas de exercício físico, envelhecimento ativo, a literacia, tudo isto é muito importante numa ótica preventiva e uma ótica integrada, uma visão integrada da saúde e não só de resolver ou tratar as pessoas quando estão doentes. Ensinança para que soluções práticas depois chega na questão dos cuidados de acesso a cuidados de acesso da saúde primária? As soluções estão, creio que com a delegação de competências para as câmaras municipais, está já assinado, creio que passarão pela gestão autárquica, depois tentar-se ver. Eu sei que foi adjudicado recentemente por ajuste direto um plano, um plano estratégico para o Conselho, creio que foi VNW, creio que foi adjudicado para um plano estratégico para a saúde para o nosso Conselho. Não sei se estou a cometer aqui alguma... Mas tendo a Câmara essa competência também, não é? Sim, sim. O que é que pode fazer a Câmara? A Câmara tem que criar condições e obviamente que o Conselho de Portimós tendo tantas assimetrias geográficas e tem sempre mais dificuldade algumas pessoas em aceder. Há aqui também o cartão de saúde é de salutar essa solução arranjada e encontrada, mas deixo aqui também um apelo de que seja possível, acabe de ser um cartão de desconto de saúde, não é? De perceber bem se é possível de alguma forma também que não haja para determinadas pessoas mais fragilizadas economicamente conseguirem ter portanto um acesso alargado, okay? E essa poderia ser uma das formas mais fáceis. Pedro Moliano, o PS vai ou não vai acabar com este cartão? Agora seria tarde mais, as pessoas usam o que eu digo é isto um bocadinho com o Luís Adivinhar dizer, se nós conseguirmos que o Serviço Nacional de Saúde funcione no Conselho de Portimós, não temos que ir ao ponto que o Luís está a dizer de aumentar uma gratuitidade com o cartão de saúde. Quanto aos incentivos, os incentivos há em muitos conselhos que funcionam. Em Portimós provavelmente também funcionariam, porque há muitos conselhos que estão a resolver esses problemas com este tipo de incentivos. Em relação ao resto, a unidade móvel de saúde seria de proximidade, seriam a funcionar em moldes diferentes do que está a funcionar agora. Jorge Vala, não me chegou a responder ainda há pouco. Como é que está a saúde no Conselho de Portimós? A saúde está, como já foi dito, a duas velocidades, infelizmente. Quer dizer, nós temos a USF a Novos Horizontes a funcionar bem, a USF Aire Candeias com falta de médicos. Portanto, nós avançamos com o projeto Bata Branca precisamente para colmatar esta falta de médicos, em parte subsidiado por nós, e, portanto, neste momento, aqui para Portimós entraram 2 novos médicos, que é de salutar, e estes 2 novos médicos respondem naturalmente a 2 fecheiros importantes, o de Rimal e Mendiga e um de Mira da Aire. Continuamos com tarefeiros e continuamos a ter aqui respostas que não se coadunam com aquilo que nós pretendíamos. No entanto, está melhor do que estava, portanto temos vindo a evoluir positivamente. Relativamente a esta questão da unidade móvel de saúde, dizer só que eu queria lembrar ao Pedro que os médicos não querem ir de Serra Ventosa à Mendiga. Portanto, também não vão querer andar de carro em casa das pessoas e não andam, não vale a pena. A filosofia do USF não é essa. Portanto, insistir com este projeto ou com esta proposta, acho que é, de alguma forma, estar a enganar as pessoas. Porque as pessoas, aquilo que querem é que nós lhe possamos dar respostas positivas e de acordo com as necessidades que têm. E em termos de saúde, esta resposta que temos dado é possível.
Marcos Ramos, o recurso aos privados, como defende a iniciativa liberal, é uma alternativa, pergunto se é uma alternativa em Porto-Mós e suponho que seja a favor deste cartão de saúde, uma vez que também alia os privados. Sim, já tive a oportunidade de dizer em debate a semana passada ao Jorge que efetivamente consideramos que o cartão de saúde é uma boa medida. No entanto, e voltando àquilo que eu disse, o SNS falha e eu acho que quer o cartão de saúde, quer o projeto Bata Branca, é uma forma do município reconhecer que efetivamente o SNS não está a funcionar. Portanto, eu acho que são medidas, são paliativos, se quisermos, usando termos de saúde, mas não são estratégicos e não são sustentáveis no futuro, parece-me. Portanto, eu acho que urge reformar o SNS para que ele consiga responder às populações, sobretudo aos mais desfavorecidos. E a nossa visão integrada acredito que será uma proposta bastante válida para essa resolução. Portanto, voltando aqui um bocadinho à questão de Porto-Mós. Não me importa falar aqui um bocadinho no tempo. Nós temos freguesias algo dispersas, bastante disformes. Temos uma parte mais urbana, uma parte mais rural. Temos uma população envelhecida. Temos com algum tempo de deslocação ali elevado até aos cuidados de proximidade e temos falta de médicos de família no SF Vai de Candeeiros, temos pessoas às 5 da manhã à espera de vaga e a não conseguir essa vaga, temos doenças crónicas também, temos a parte da saúde mental que também não está a ser acautelada e, portanto, e desta forma há efetivamente uma falha e uma necessidade de cuidados. Nós temos uma visão do município como facilitador e dessa forma criador de melhores condições de logística e da promoção da saúde pública, quer numa ótica de instalações para os médicos e para os profissionais que cá estão, quer numa ótica de prevenção através de programas de saúde preventiva, como eu falei há pouco. Muito bem, terminados então os 4 temas, passemos então à intervenção final de apelo ao voto. Pedro Meliana, porquê é que deve o eleitorado ter coragem para votar no PS? O eleitorado deve ter coragem e confiança para votar no PS. As decisões que o PS tomará são a pensar no futuro, serão pensadas e não apenas para inaugurar nas alturas das eleições. Nós somos uma equipa jovem, disponível e próxima, estamos abertos para qualquer pessoa no final venha ter com a gente e dê inputs, dê ideias de coisas que ainda podemos pôr no programa, acrescentar. E o que prometemos é trabalhar com seriedade e apresentar um programa execuível e cumprir o que iremos prometer. Não estar a dizer que faremos coisas megalómanas e no final, a 6 meses das eleições, começar a fazer ou ainda não cumprir uma grande parte do que nos prometemos. E por isso resta-me apelar ao voto no dia 12 de outubro, no nosso candidato Fernando Gomes e que votem no Partido Socialista. Jorge Fala, porquê é que deve o eleitorado voltar a confiar no PSD? Mais do que obras, o que nos distingue é a forma de estar na política. Não estamos aqui para prometer tudo a todos, estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Fazemos diferente porque ouvimos antes de decidir, porque colocamos as pessoas em primeiro lugar, porque cada compromisso que assumimos se sente nas ruas, nas famílias, nas escolas e na comunidade. O que nos move não são apenas projetos ou obras. O que nos move é a garantia que os jovens têm futuro aqui, que os mais velhos têm dignidade e qualidade de vida, que as famílias sentem o apoio do seu município, que quem nos visite se apaixone e volte, e que cada cidadão sinta orgulho em viver no concelho de Porto-Mós. É isso que faz a diferença e é isso também que nos une. É isso que eu quero continuar a construir com todos. Este, como sabem, é o meu último mandato e quero também que seja o mais impactante, para terminar o que começámos, para fecharmos com a entrega, para fazermos a diferença. A escolha é dos munícipes, é de cada um. Por isso, no dia 12 de outubro, vá votar em consciência no único projeto político que pode continuar a garantir um futuro melhor e sustentável para os cidadãos do nosso concelho. Os grandes projetos em curso precisam de estabilidade política e de experiência que só os candidatos do PSD podem dar. Quero salutar o apoio da Distrital nesta candidatura, agradecer à minha equipa que está aí presente também. Eu chego
representa exatamente isso, essa mudança. Queria só deixar aqui um pequeno à parte. Creio que faz falta aqui também na saúde uma instituição do tipo do CERI de Alcobaça, do tipo do CRIF em Fátima, ou do CRIT em Torres Novas, de apoio então às pessoas, às crianças com mais deficiências e dificuldades. Portanto, em termos do apelo ao voto no Chega, o Chega representa essa mudança, estamos cá para mudar aquilo que não está bem, não é nada contra o passado de quem cá esteve. Aliás, quem neste momento assume dar a cara pela política já é uma grande dificuldade. Manifesto aqui o meu agradecimento a todos aqueles que estão aqui a dar a cara, e também ao Jorge Bala, derivado a circunstâncias pessoais, como todos sabem, e nesta fase deixo também o reto, se realmente for eleito, ficar até ao fim do seu mandato. Ok? Obrigado. E nós, se formos eleitos, estaremos cá para fazer o melhor para o nosso Conselho, dentro das nossas bandeiras, dentro daquilo que é a vontade do povo de votar, e dentro também de um sentimento cheio de Deus, não temo que virá, pois tudo que vier não será maior do que a minha alma, e é esse sentimento que eu quero que me seja acompanhado também em todos aqueles que votarem na nossa terra. Votar no Chega é votar em Porto-Mós. Queremos dar voz a todos nós, porque somos todos nós, mas precisamos de mais voz, ok? E deixo aqui esse reto. Obrigado. Marcos Ramos, por que razão os eleitores devem confiar no projeto da Iniciativa Liberal para o Conselho de Porto-Mós? Devem confiar na Iniciativa Liberal e para aquilo que nos move. Portanto, que a nossa mensagem é relativamente simples, e eu vou repeti-la sempre que for preciso, para representar efetivamente o coração do nosso projeto. Nós queremos mais transparência, queremos mais eficiência e queremos mais proximidade. São 3 palavras muito curtas, mas que de alguma forma podem mudar as vidas das pessoas quando deixam de ser slogans e passam a ser postas em prática. Portanto, porque nós acreditamos que sem transparência não há confiança, e sem confiança a política local perde a legitimidade. E quem nada tem a esconder não tem medo da luz, portanto, abramos as portas, abramos as janelas e vamos ouvir as pessoas. O Iniciativa Liberal defende que a transparência deve ser um princípio estrutural, não como marketing, mas como o poder público preste contas, como qualquer organização moderna. Queremos mais eficiência, porque efetivamente queremos que a Câmara deixe de ser um labirinto. Um município moderno e avançado deve ser rápido, deve ser útil, deve ser simples e deve ser digital. Não deve ser um labirinto de burocracias onde as pessoas perdem, onde entram com uma ideia e saem com o papel para assinar e entregar no dia seguinte. E esta atenção à cidadão é muito importante, eles devem sair com uma resposta e não com mais um papel. Portanto, processos mais simples facilitam a vida aos cidadãos, mas também facilitam o trabalho dos funcionários públicos, que muito merecem e estão muitas vezes amarrados a um mar de burocracias intermináveis. Portanto, a Câmara deve ser gerida como uma organização orientada para resultados estes que é serviço público, portanto, serviço às pessoas, orientada para as pessoas, e esses serviços devem ser avaliados pelos cidadãos. E queremos mais proximidade, porque queremos que a política saia do gabinete e volte para a rua. Não queremos coisas decididas no Excel em Lisboa, queremos que as pessoas sejam ouvidas. E queremos agir nas freguesias, queremos ouvir, corrigir, explicar, e desta forma queremos praticar a proximidade, que ela não se decreta, pratica-se na rua. Queremos que Porto-Mós deixe de ser uma estrada e um roteiro de passagem e passe a ser um destino, com transparência, com eficiência e proximidade, como eu já disse. Na Iniciativa Liberal queremos tirar as pedras do caminho, que muitas temos aqui na nossa zona, e queremos deixar as pessoas avançar. Acreditamos que a Iniciativa Liberal é a verdadeira alternativa, queremos Porto-Mós com iniciativa, Porto-Mós com futuro. E chegamos ao fim do debate até aqui para nós. Tem os debates da Nazaré no próximo sábado e em Alcobaça no próximo dia 27. Ambos são nas bibliotecas municipais e ambos com início às 10h30. Falta menos de um mês para o dia das eleições autárquicas de 2025, mas certamente ainda haverá tempo para reflexão e para divulgação dos programas durante a campanha eleitoral. Da parte do Região de Esteira, agradecemos ao município de Porto-Mós pela assistência do espaço e pelo apoio logístico para a realização deste debate. Da minha parte, porque curiosamente também sou deste concelho, é sempre um prazer estar de regresso a casa e convosco. Desejo uma boa campanha aos candidatos e faço uma vez mais um apelo ao público para que exerça o seu direito de voto e que ganhe a democracia. Muito obrigada e até breve.